E eu sei que você chegou aqui porque você acredita que basta uma palavra do Senhor, né? Uma palavra. Eu sempre que posso digo isso para as pessoas, sempre que sinto que Deus permite que eu diga: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde deseja. Sabe, às vezes você acha que precisa de muito apoio, de muito empreendedorismo, de muita gente, de muito dinheiro, de muito status, de muito prestígio, oportunidades, conexões, e a sua mente vai ficando tão acelerada. Eu não tenho como ser, não tenho como alcançar, não tenho como chegar, porque eu não tenho ajuda de fulano, eu não nasci como na família de ciclano, e tal, e tal, e tal. E o Senhor está dizendo: você não precisa de nada disso para chegar onde eu quero que você chegue. Você tem que se colocar como centurião, alguém que reconhece autoridade. É isso que você tem que fazer. Ele disse para Jesus: eu reconheço autoridade, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Compreendendo o princípio da autoridade, ele disse: basta uma palavra. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e disse para ele: pode ir, que o que você queria já aconteceu. Quando ele chegou em casa, o menino já estava de pé, curado. E aí ele pergunta: que horas foi mais ou menos que isso aí aconteceu? Aí, se eu não me engano, ele diz ou 3 ou 5, né? E ele diz assim: é exatamente a hora que ele estava falando comigo. Uma palavra. Agora eu também quero dar uma palavra aqui para algumas pessoas que eu sei que vem por insistência. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Gente que às vezes vem para uma reunião como essa, não porque está com a expectativa lá em cima, mas porque está tão sem expectativa que é tipo assim: vamos ver no que dá. Sim, você está rindo, mas isso é muito sério. Tem gente que está aqui que veio para não dizer que desistiu antes de tentar. Gente que veio aqui e alguém perguntou: você está indo lá fazer o quê? E você disse: é para depois não dizer que eu não tentei. Porque no seu prognóstico natural, você já determinou que a decisão é abandonar, é parar, é largar, é desistir. Porque está cansada, e eu te compreendo. Não concordo, mas eu te compreendo. Porque quando você está cansada, você não desiste, você tem que descansar. Mas o cansaço, ele faz a gente tomar atitudes e decisões erradas. E tem gente que entrou aqui que não está com a expectativa lá em cima, não está motivado como muita gente. Tem algumas poucas mulheres que estão aqui que disseram assim: ou eu via hoje lá, ou eu me jogava daquele prédio. Ou eu ia hoje lá, ou eu pegava um rumo e sumia do mapa. Algumas poucas mulheres estão aqui assim. Você pensou enquanto estava aqui no culto, apesar de tanta graça, tanta unção, tanta manifestação, você é tão contrastante ao cenário da fé, que em dado momento do culto nem você entendia porque permanecia aqui. Mas eu também tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E eu não estou contando com a sua fé para que ela se manifeste. Porque quando eu leio 2 Reis, capítulo de número 4, eu vejo um profeta chamado Eliseu, profetizando sobre a vida de uma mulher sunamita que o hospedou e o recebeu por um bom tempo em sua casa. E ele, já constrangido em ser tão abençoado pela vida dessa mulher, sentiu-se na obrigação de dar a ela a colheita merecida. Porque, irmão, a semeadura, seja no servir ou em qualquer outra forma, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você planta se você quiser, mas a colheita não depende de fé para acontecer. Camila, é verdade? É, porque é princípio de lei. Lei não conta com expectativa da fé. É por isso que tem gente que não tem a fé que a gente tem, a fidelidade que a gente tem, a devoção que a gente tem, mas segundo a medida da semeadura do camarada, ele vai lá e colhe. Aí buga a mente do religioso, que diz: como é que pode um cabra afastado, ignorante, desligado de tudo que a gente conhece como santidade, de repente prosperar na área X e Y? É porque ele não está fundamentado em fé, ou em sentimento, ou em devoção, mas ele está respaldado pela lei. E o que a lei diz acerca desse princípio? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então essa mulher semeou muita coisa sobre a vida do profeta Eliseu, e ele agora se sentindo quase que na obrigação, abre aspas, de compensar, de retribuir, até porque ele tem autoridade para fazer isso.
Ele vai liberar uma palavra sobre a vida daquela mulher. Ela não tinha filhos, e é um dos raros casos na Bíblia em que isso aponta a esterilidade para o marido e não pela esposa. Isso no período do patriarcado é quase que inédito. Você não encontra no Antigo Testamento esterilidade ligada ao homem, mas sempre há. Só que o texto é extremamente fiel e diz que na verdade o problema não era ela, porque ela não tinha filhos, mas Geazi diz, porque o marido é avançado em idade. Então o que ela está fazendo? Ela está cumprindo um princípio. Completa para mim, por favor. Ela está cumprindo Eu ainda não preguei não, eu só preciso resgatar algumas poucas mulheres que estão aqui dizendo, o que eu estou fazendo aqui? E talvez para você pense, não, mas eu não sou essa mulher. Que bom, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. E tem alguém aqui que precisa ouvir o que eu vou dizer para que o coração se abra para o que eu ainda vou pregar. Essa mulher cumpre um princípio. Obviamente ela desejava ter filhos, mas ela não manifesta esse desejo. E a esperança que se adia faz adoecer o coração. Normalmente dor e desejo estão bem misturados. Então quando chega a hora dela receber a notícia que vai mudar a história da vida dela, de vez da glória, de vez da aleluia, de vez de dizer Deus é fiel, ela vai ouvir o profeta Eliseu liberando uma palavra tremenda sobre a vida dela, de poder e de autoridade. Aí ele diz assim para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não crê, ela não celebra, pelo contrário, ela fica triste, descontente. Ela diz assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Tem gente que deixa de crer, não porque não crer mais em Deus, mas porque já foi tão amassado por falsos profetas, homens mentirosos, atmosferas tecnicamente montadas para fingir que a unção de Deus estava naquele lugar, que quando ele está numa atmosfera real, ele não se conecta, não porque a atmosfera não é real, mas porque o trauma não deixa, blinda ele. Você está numa atmosfera real. Aí você diz assim: mas se eu não tenho a fé devida, como é que eu vou receber? Como é que essa noite pode ser uma chave virada de Deus para a minha vida? Vou lhe dizer agora, porque existem uma outra categoria de mulheres que vieram aqui a esse culto. Mulheres que, graças à bondade e à misericórdia de Deus, ou já superaram momentos como o seu, ou ainda não atravessaram e estão com a expectativa lá em cima. Só que essas expectativas não são postas umas nas outras, apesar de ser o Dia Internacional da Mulher. Expectativas não estão postas em mim, minhas expectativas não estão postas no público, porque isso não se sustenta, isso vira fardo, julgo, isso cansa, ninguém aguenta. Mas Camila, por que ainda assim milagres acontecem? É olhando esse texto que você aprende. Quando Eliseu diz para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não creu, ela manifestou incredulidade. Responda para mim com inteligência. Uma mulher que acabou de receber a notícia que iria mudar a sua vida, a notícia que ia mudar a sua realidade, ao invés de dizer yes, ao invés de dizer glória, ela começa e a primeira palavra que sai da boca dela é não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela achou que ele estava mentindo, provavelmente como outras experiências que ela já teve. Eu costumo dizer isso a grosso modo. Gente que já bateu palminha para ela e disse: conta 30 dias, e ela contou 30, 60 e não aconteceu nada. Enfim, só que no tempo determinado o texto diz que a mulher concebeu. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Agora responda para mim: ela recebeu ou não recebeu? Bora lá, bota a cabeça para funcionar. O texto diz que no tempo determinado ela gerou e teve o filho. Então diga para mim, ela recebeu ou não recebeu? A palavra cumpriu ou não cumpriu? Deus fez ou não fez? Profeta era verdadeiro, sim ou não? Agora responda com inteligência: mas ela creu? Mas ela creu? Porque nem todo milagre depende da fé de quem vai receber. Entenda isso. Existem pessoas que estão num nível de incredulidade gerada pela dor tão grande que Deus não concorda com a incredulidade. Mas eu vou falar algo aqui que não é difícil de ser compreendido. Então tenha cuidado e tenha atenção. Deus está disposto a transformar uma incredulidade sincera. O que Ele não está disposto é a aceitar uma fé falsa. A incredulidade dessa mulher não é boa, mas é sincera. Bem como
como a incredulidade de Tomé. Você lembra quando Jesus ressuscitou e entrou na casa onde os discípulos estavam assentados? Pela primeira vez, quando Cristo ressurreto entrou ali e disse: paz seja convosco, todos os discípulos estavam presentes, menos Tomé. Olha para tua irmã e prega para ela, diga: menos Tomé. Aí o que acontece? Jesus foi-se embora daquela reunião. Depois Tomé entra pela porta. Quando ele entra pela porta, aí os discípulos maravilhados começam a dizer: Tomé, o Senhor esteve aqui. Tomé, o Mestre esteve aqui entre nós. E Tomé não creu. Ele começou a achar que todos estavam loucos, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito e não pode compreender, porque o poder de Deus para o homem que não crê é loucura. Então Tomé, tomado de incredulidade, vai dizer: isso é absurdo. O que vai acontecer? Jesus vai voltar de novo em outra ocasião, naquela mesma casa aonde os discípulos estavam. Nesta segunda ocasião, ele não vai fazer absolutamente mais nada. Ele não vai ali ministrar uma super palavra, ele não vai ali realizar nenhum milagre. Ele volta ali por causa de um indivíduo apenas. Que indivíduo? Um indivíduo vacilão, um indivíduo incrédulo, um indivíduo que ouviu 9 dizerem sim e só ele dizer não, e mesmo assim ficou com o não dele. Jesus volta nessa casa por causa desse cabra. Olha isso. Aí quando Tomé o vê, fica impressionado, se espanta com ele. Oh Senhor, agora vou traduzir para miúdos, no bom populacho. Aí Jesus olha para ele e diz: ó Senhor, nada, mete a mão aqui, ó. Bota a mão aqui, Tomé. Levanta a roupa, se despe parcialmente diante dele e diz assim: olha aqui a perfuração da lança que me atravessou. Perdão, Senhor, agora eu creio. Agora, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Jesus estava abençoando a todos nós. Jesus estava abençoando essa terça-feira, nessa noite aqui. Jesus estava abençoando a todos os que creem. Mas olha o que eu quero dizer aqui. Qual é o ponto? O ponto aqui é compreender que a incredulidade de Tomé não era boa, mas era sincera. E tem um grupo de mulheres aqui que eu não sei porque eu não faço isso sempre. Só que Deus está falando comigo: resgate elas para mim, dizendo que hoje eu não vim humilhar a incredulidade delas, eu vim transformar porque é sincera. É uma incredulidade sincera. Aí você diz: Camila, como então eu serei impactada mediante a fé, se meu coração está como de Jacó, achando que a minha promessa morreu, que o meu menino faleceu, que o brilho da minha vida acabou? Como é então que eu vou viver a realidade dessa fé, se meu coração está desmaiado? Jacó mesmo, ele disse para os seus filhos: agora eu irei e morrerei com José. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou viver como se eu me estivesse morto. Existem momentos da nossa vida que a gente vive, na verdade que a gente não vive, a gente só existe. E tem gente, a vassúria, que entrou hoje aqui dizendo: eu estou só existindo. Camila, eu não consigo mais encontrar fervor, força, motivação. O trauma, a dor, ou seja lá o que for, a fogueira, a candeia se apagou. E eu estou aqui de teimosa, estou aqui para não dizer que eu não tentei. E aí como é que pode esta noite, este dia, ou a palavra de Deus entrar para transformar a minha realidade atual? É só porque você está pregando, Camila? Longe de mim, não a nós, mas ao teu nome, glória. Não é por causa de mim, é o autor da carta aos Hebreus que disse. Olha o que ele disse: porque a palavra de Deus é viva. Olha para quem está do teu lado e diga: ela não depende de você para nada. Não, é isso. Você vai falar agora da palavra de Deus como se fosse uma pessoa. Diga: ela não depende de você para nada. Diga assim: você morre, ela vive eternamente. Ela vive eternamente. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Davi disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Lucas capítulo 5, Pedro disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. É a palavra
palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Oh, Camila, que lugar é esse? Esse lugar é um lugar que nem a ressonância magnética mais poderosa da Terra entende. Esse lugar é um lugar que nem o melhor cientista, psicanalista e psiquiatra tem a capacidade de dizer aonde termina a alma e aonde começa o espírito. Sabe, por isso que Davi dizia: tu és aquele que organiza os meus pensamentos, porque ele sabe o que é emocional, o que é físico, ele sabe o que é espiritual. Olha o que ele está dizendo: a minha palavra entra em você e organiza. O diabo está dizendo, ela vai surtar a qualquer hora, e Deus diz, ela vai no culto pink, não vai não, que eu vou organizar espírito, alma e corpo pelo poder da minha palavra, diz o Senhor nesta noite. Veja isso, ela é viva, ela é viva. Completa aí, por favor, igreja. Ela é viva. Diga isso, ela é viva. Os que vivem por causa de uma palavra, completem com mais força. Ela é viva. Tem gente aqui que não morreu porque ela vive. Tem gente aqui que não desceu à sepultura porque ela vive. Tem gente aqui que não se perdeu, não é porque tinha pai perto, mãe perto ou marido top. Tem mulher aqui que foi abandonada, gente que foi rejeitada pela família, outros que não conheceram os próprios pais, mães solteiras, outras casadas que não tiveram o amor de um pai. E alguém diz: como é que tua vida deu certo? Como é que a cria das tuas filhas está dando certo? Como é que Deus está te chamando para fazer a obra dele? Aí você diz: porque pode morrer tudo, mas a palavra que ele liberou sobre mim, essa se mantém, essa é garantida. A palavra de Deus é viva. Então completa aí para mim, por favor, novamente. A palavra de Deus é viva. E ouça isso. Quando em Gênesis 1, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está compreendendo, diga eu aqui. Eu aqui. Quando em Gênesis 1, o Senhor vai criar tudo que hoje nós chamamos de mundo. O texto diz que todas essas coisas vão se manifestar. E o autor da carta aos Hebreus fala isso. Ele diz assim: porque céus e terra, ouça isso por favor, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados, em outras versões, antes foram feitos pelo poder da sua palavra. Aí você diz assim: Camila, mas eu preciso de fé, porque se eu não tiver fé eu não recebo. Só que o único jeito de receber fé é mediante a, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora, por que tem gente que está achando que essa noite não vai mudar nada na sua vida? Por que tem gente hoje aqui que, irmão, eu estou falando, eu estou tomada de uma autoridade que não é minha, é de Deus. Eu estou aqui falando e fazia tempo que eu não tinha visão de olho aberto, mas Deus está me mostrando aqui de olho aberto a mão entrando no fundo desse poço, entrando no limbo, aonde você diz que ninguém entra. E eu não estou ligando se a igreja saudável não reage não. Jesus veio nesta noite é para os doentes mesmo. Ele está colocando a mão no fundo de um poço escuro, e Ele está me mandando dizer para você o que Ele disse para Moisés quando Moisés duvidou que ele ia fazer carne para aquele povo todo. Ele está dizendo: porventura meu braço se encurtou? Porventura meu braço está travado? Hoje você vai ver a mão de Deus enfiando, entrando nesse poço chamado depressão, crise de ansiedade, descontentamento. E sabe o que Ele está dizendo? Eu vou entrar com substâncias que o remédio não entra. Eu vou entrar com características que o cientista não conhece. Ninguém conhece teu corpo melhor do que eu, mulher. Ninguém conhece teus hormônios como eu. Lá no princípio, quando Ele cria todas as coisas, não criou segundo a medida da nossa fé, porque nós nem existíamos. Quem está acompanhando aí? Nem existíamos. O texto diz: no princípio a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. Antes de luz havia trevas sobre a face do abismo.
Olha que coisa interessante. Mas o Espírito de Deus pairava, bailava, se movia. Oh, Ele está aqui. Esse mesmo Espírito. Eita, que menina esquisita. Por que ela está fazendo isso? Porque eu não vim pregar o que eu quero. Hoje eu estou movida pela palavra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus duas verdades. Primeira, não havia nada a não ser trevas. Guarde a primeira verdade. Não havia nada a não ser. Mas isso ausentava a presença do Espírito? Do Espírito de Deus? As trevas afugentavam o Espírito de Deus? Por que você acha que as trevas afugentam? As trevas não afugentam a luz, não. As trevas são o melhor cenário para a luz refletir, para a luz se revelar. Olha como é que João vai descrever o nascimento de Cristo, que é baseado na palavra. Ele é o único que não vai falar sobre a conceição de Cristo pelo ventre de Maria, não vai trazer a sua biografia falando de José da casa de Davi. Ele é o único que vai começar dizendo assim: no princípio era o Verbo, palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era quem lembra? Luz dos homens. Aí olha o que o texto diz: e a luz resplandeceu nas trevas. Resplandeceu aonde? Aí o texto continua e João diz assim: e as trevas? Eita, meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui? E as trevas não puderam. Ei, meu Deus, sacode o ombro de alguém e diga assim: não podem. Diga aí, Tati, para alguém, diga: não podem. Conheço desde pequena, diga: não podem. Não podem. Diga assim: vão lutar, vão te ameaçar, vão te fazer sentir medo, mas não podem. Sacode alguém aí e diga: não podem. Não podem. Qual é a palavra do texto? Prevalecer contra ela. No final é você que prevalece. No final a cachaça sai e o marido fica. No final a maconha sai e o filho que fica. No final a pombagira sai e o casamento que fica. No final a Jezabel sai e a presença de Deus é que fica. No final da história não é você dizendo: eu e minha casa vamos para o inferno. Não. No final é você dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elas lutam, elas ameaçam, elas batalham, mas elas não prevalecem. Prega para alguém aí agora e diga para ela: o que importa, abre a boca e diga: o que importa é que elas não prevalecem. Vão lutar para perder, vão lutar para perder, vão lutar para perder. Olha o que o texto diz: e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Volta para Gênesis 1. Volta para Gênesis 1. Gente, é difícil isso acontecer, mas eu acho que atmosferas como essa provocam isso. O texto está aqui aberto, aonde eu achei que eu tinha que pregar. Está aqui, aberto, está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas o Senhor está dizendo para mim: prega a minha palavra. Aí eu digo: mas ali não é tudo tua palavra? O Senhor diz: não, fala para elas da força da minha palavra. Fala para elas o que a minha palavra faz.